Cabral, que é ortopedista do Hospital do Servidor Público Municipal em São Paulo. Ele é o atual presidente da Sociedade Mundial de Coluna. Ele é a autoridade para falar sobre essa nova técnica. Muito obrigada, doutor. Por favor. Um prazer recebê-lo. Boa tarde. E olha, ele trouxe até aqui um pedaço de coluna, né? Na verdade, para você entender como é que funciona e a gente vai tentar explicar um pouquinho como é que é essa cirurgia. Bom, XLIF é uma técnica que pode ser usada para qualquer tipo de problema na coluna? Não. A XLIF é uma técnica desenvolvida para fazer a artrodese da coluna. O que é a artrodese? A artrodese da coluna é o ato de juntar um osso no outro, retirar a movimentação entre dois ossos. Isso chama artrodese. E por que acontece a artrodese? A artrodese deve ser feita por diversos problemas, entre eles as instabilidades da coluna, os colapsos dos discos intervertebrais, muitas vezes as hérnias de disco, quando são recidivantes e a gente não consegue mais tratar. Mas, de maneira geral, toda vez que a gente tem um segmento da coluna que não se movimenta adequadamente, a gente deve fazer com que esse segmento pare de se movimentar. Então, ele para de se movimentar porque tem um desgaste aqui. Isso aqui é o quê? Uma cartilagem? Esse é um osso. Não, é entre os ossos. São as cartilagens. As cartilagens. Então, quando tem um desgaste na cartilagem, aí a coluna para de se movimentar e aí precisa da intervenção do XLIF, é isso? É uma das opções. É uma das opções. E como é que é essa cirurgia? O XLIF é uma cirurgia recentemente criada, ela foi desenvolvida por um cirurgião brasileiro. O nome dele é Luiz Pimenta, ele é coordenador do instituto onde eu trabalho, Instituto de Patologia da Coluna, e ele, nos Estados Unidos, desenvolveu essa técnica para conseguir abordar a coluna, o disco intervertebral principalmente, através de uma técnica minimamente invasiva, ou seja, as cirurgias tradicionais da coluna abordam a coluna por via posterior, em que a gente tem toda a musculatura que sustenta a coluna em pé, ou por via anterior, em que a gente tem os grandes vasos, a aorta, a veia cava, que estão bem aderidos a essa região anterior da coluna. A invenção foi tentar abordar a coluna por uma via alternativa, por uma via menos invasiva. Tá. E aí surgiu-se a ideia de abordar a coluna por via lateral. Tá. Então, é menos invasiva em que sentido? Assim, a incisão é menor? Como é que é feita essa cirurgia? Em termos mais práticos, para quem não entende exatamente disso. Tudo isso. A incisão realmente é menor do que as incisões posteriores, principalmente, são as principais utilizadas, mas principalmente a cirurgia minimamente invasiva, ela preserva a musculatura. Então, o conceito de que a musculatura e os ligamentos são importantes para a sustentação da coluna é que fizeram criaram a necessidade de se desenvolver novas técnicas. Então, a gente, quando aborda a coluna por via lateral, a gente não tem dano à musculatura. Tá. A gente atravessa um único músculo, que é o músculo psoas, que é responsável pela flexão do quadril, e a gente faz a travessia do músculo psoas através de como se fosse um GPS que busca os nervos e tenta não lesar esse músculo. Então, a gente não denerva e não tira toda a musculatura posterior, que é principal, das principais em importância para a sustentação da coluna. Tá. Eu não entendo muito, mas pelo que eu estou vendo aqui, a gente está aqui bem na base da coluna, quase que no quadril, né? Isso. Mas o XLIF pode ser uma opção, no caso do desgaste dessa cartilagem, em qualquer parte da coluna vertebral? Essa é uma ótima pergunta. O XLIF, ele funciona acima do osso do quadril, apenas acima do osso do quadril. Então, uma limitação para abordagem é o disco L5, é a quinta vértebra lombar, e o disco S1, e o corpo vertebral de S1. Então, nesse segmento, o último segmento da coluna, a gente não consegue abordar por essa técnica, exatamente por causa do osso do ilíaco, né, que é esse osso da bacia. Tá. Eu fico imaginando uma pessoa leiga hoje que está com diagnóstico de cirurgia na coluna, e aí ela está ouvindo agora o programa e falou, nossa, essa técnica então, que é menos invasiva, é a que eu quero. Mas o problema dela, então, tem que estar instalado em que vértebra? De L5 para cima. De L5 para cima. Isso. Agora, então pode ser feito até lá em cima? Até T5, porque aí o ombro, a escápula e o ombro atrapalham no acesso. Então, todos os níveis da coluna entre T5 e L5. Tá. Recuperação do XLIF. A recuperação do XLIF, basicamente, para abordagens em um único nível, quando o problema é localizado em uma única vértebra, tem em média um tempo de internação de 24 horas. Então, faz cirurgia num dia, no dia seguinte já está em casa. Esses pinos permanecem na coluna? Esses pinos, na verdade, são ilustrativos para esse modelo. Esses pinos são os que são realizados para cirurgia convencional, para cirurgia por via posterior. Tá. E a técnica de XLIF pode ser feita com a suplementação dos parafusos
ou simplesmente só com esse cálcio que fica entre as vértebras. Que Só tá a colocação aqui, é isso? desse dispositivo já aqui. trata as doenças do disco. Ah, então é só colocar o dispositivo, não precisa necessariamente desses dois... Não, os parafusos estão nesse modelo exatamente para mostrar a diferença entre uma cirurgia posterior e a cirurgia lateral. Essa daqui. Tá. Qualquer pessoa com esse problema na coluna, da onde nós falamos, que é o... L5 até... Torácica, quinta torácica, T5. Quinta torácica, que é o T5. Pode utilizar essa técnica aqui. Na grande maioria das doenças, né? A gente não consegue padronizar isso porque cada doença tem a sua especificidade, mas a grande maioria das doenças da coluna, sim, podem ser tratadas com essa técnica. Tá. Doutor, você falou de recuperação, na verdade falou da internação de 24 horas, né? É. Então ela opera, fica 24 horas no hospital, uma cirurgia que eu imagino, então, por 24 horas no hospital, basicamente simples, sim, que não há muito risco de complicação. Mas como é que é o pós-operatório? Tem dor? Como é que é a recuperação desse paciente para voltar a andar, para sentar? Como é que é isso? É muito mais curta do que a cirurgia tradicional. Daí vem a minimamente invasiva, a cirurgia minimamente invasiva. Muito mais curta porque a gente não chega a machucar a musculatura. A gente atravessa ela delicadamente, afasta ela e aborda o problema, o problema específico, que é a doença do disco. Mas curta quanto tempo, assim? Vai sentir dor por quanto tempo? Esse paciente vai sentir dor no período de recuperação da musculatura e da 2 semanas. Que é aquela dor controlada? Que é aquela dor pós-operatória de qualquer pós-operatório. O anti-inflamatório. A partir da 2ª semana, esses pacientes já têm vida praticamente normal. A gente só evita esportes de contato ou exercícios de muito impacto. Pode dirigir? Pode dirigir. A partir de quanto tempo? 2 ou 3 semanas. 2 ou 3 semanas, já pode dirigir. Tá, dirigir. Esporte de contato é bom evitar por um tempo, né? Porque, como eu havia falado no começo, a cirurgia ela é feita para artrodese. E a artrodese ela só acontece realmente quando o osso entre uma vértebra e outra se consolida. Isso demora um período de 4 a 6 meses. Tá. Então, durante esses primeiros 6 meses, é bom a gente evitar esporte de contato, exercício de alto impacto, mas a vida é praticamente normal. Tá. Agora, como é uma cirurgia, né, e tem riscos como toda cirurgia, o que o paciente precisa fazer antes de se submeter a uma cirurgia dessas? Ele tem que tomar alguns cuidados? Na verdade, os cuidados deveriam acontecer antes do acontecimento da doença, né? A gente costuma dizer que a coluna ela é muito sensível às alterações mecânicas. Então, preservar a parte muscular, peso, tabagismo influencia muito na degeneração dos discos. Então, ter uma vida mais saudável evita